do Velho Testamento, livro de Esdras, capítulo 3, a partir do verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Eu estava fazendo a minha meditação pessoal e esse texto mexeu comigo, tocou o meu coração. E o que mexeu comigo nesse texto foi perceber como as emoções nos enganam e muitas vezes revelam os conflitos da nossa alma. E às vezes a gente está vivendo um determinado momento, bom ou mal, tanto faz, e de repente as emoções eclodem na nossa vida e elas revelam algumas coisas que parecem uma contradição com o momento. E a gente diz: uai, o que está acontecendo? E esse texto fala exatamente sobre isso. Esse é o destaque desse texto. Certamente todos que estavam naquela festa estavam celebrando o milagre, a bênção de poder reconstruir, começar a reconstrução do templo de Deus lá na Terra Santa. Tanto os mais jovens como os mais velhos. Porque aqueles que estavam lá, todos que estavam lá, eles tinham abandonado o conforto e todas as iniciativas de uma estabilidade de 70 anos na Babilônia, para poderem alcançar um sonho, que era reconstruir o templo lá na cidade de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que mais ou menos 4.000 pessoas, não foi toda a população, não foi todos os descendentes judeus que voltaram, não foram todos eles que voltaram para Jerusalém, mas foi um grupo de 4.000 pessoas que foram como voluntários e que iam com uma missão, a missão de reconstruir o templo. E para isso eles venderam as suas propriedades, eles largaram tudo que tinham construído e as suas famílias ao longo de 70 anos. Alguns deixaram seus familiares lá e foram com um propósito. O propósito era reerguer o templo. E agora eles estavam, depois de algum tempo, porque eles chegaram lá, a terra não estava preparada, tinha montões de ruínas, eles não tinham nem o que comer, eles tiveram que plantar para poder comer, eles tiveram que preparar suas próprias roupas, porque não tinha estrutura nenhuma. Então, apesar de tudo isso, eles tiveram que fazer esse primeiro tempo de preparo. Agora eles se sentiam capacitados e fortalecidos para começar a construção, e todos eles começaram. E quando eles colocaram os alicerces, eles decidiram celebrar, fazer uma festa, e começaram uma festa de louvor a Deus, com toda a pompa e toda a circunstância, né? Com corais, com música, com os sacerdotes paramentados, e na verdade o que tinha era um altar ao relento e os alicerces. Eu acho, queridos, que esse povo estava vivendo isso, aquela santa alegria, aquela santa alegria. Eles não tinham nada pronto, mas eles estavam celebrando um sonho.
Mas enquanto eles estavam celebrando o sonho, aconteceu uma coisa estranha. Alguns riam, davam gritos de alegria, e outros choravam. E é interessante, era que o riso e o choro se misturaram. Por quê? Você já viveu situações em que riso e choro se misturam? Eu queria olhar para essa figura que a palavra de Deus nos mostra, muito concreta e real, aconteceu e acontece na minha vida e na sua vida, para pensar o que a gente pode aprender com esse contraste, quando o riso e choro se misturam no mesmo momento histórico da nossa vida. E eu fiquei meditando nisso e Deus colocou comigo algumas coisas que eu imagino que estavam acontecendo no coração das pessoas que estavam lá. Eu acho que alguns estavam chorando o que haviam perdido no meio da alegria do que Deus estava restaurando. E às vezes a gente mistura choro e riso quando a gente olha para aquilo que a gente perdeu, ao mesmo tempo em que se alegra com as restaurações que Deus está fazendo na nossa vida. Os velhos choravam o que eles haviam perdido. Eles haviam perdido a glória do templo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Esse povo nunca vai ver a glória do templo que um dia nós vimos. A riqueza, a beleza, tudo quanto nós enxergamos aqui. Eles só estão vendo os alicerces e só estão vendo um altar. Eu nunca vou esquecer das palavras do meu pai, quando ele foi nos visitar, quando o Michel tinha nascido, e com lágrimas nos olhos ele disse: "Você me faz sofrer." Era o negócio mais estranho da vida, porque ele estava indo visitar um neto dele que tinha acabado de nascer. E na hora de ir embora, ele estava chorando, dizendo: "Você me faz sofrer." Sabe o que estava acontecendo? O riso e a lágrima estavam se misturando. Por quê? Porque ao mesmo tempo que com certeza ele estava alegre com o neto, tá? Ele chorava uma série de coisas que ele havia perdido ao longo do tempo, pela falta da convivência, de não poder desfrutar do dia a dia, de tantas coisas. Muitas vezes na nossa vida, riso e lágrimas se misturam. E quantas vezes nós choramos diante da restauração, simplesmente porque nós percebemos que nós perdemos tanto tempo, por causa das nossas decisões, por causa dos nossos descaminhos. Eu creio que aqueles velhos choravam, porque aquela geração nunca mais poderia desfrutar da antiga glória do que eles viram, e não conseguiriam, estes velhos não conseguiriam deixar um legado para aqueles mais jovens. Eu não tenho dúvida que eles estavam alegres, que eles estavam celebrando o recomeço, mas eles choravam as suas lembranças. Mas sabe o que é tremendo? Se você é uma das pessoas que talvez ria e chore, ria porque Deus está lhe dando bênçãos e recomeços, mas chore porque talvez você perdeu algumas coisas. Sabe o que é tremendo nessa história toda? É que Deus estava no meio dos gritos de alegria, e Deus estava no meio das lágrimas, e os seus profetas prometeram que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, por causa da presença do Senhor Jesus naquele lugar. O que eu quero dizer para você é que às vezes nas nossas emoções a gente vive conflitos, e a gente não pode voltar no passado. E a gente se alegra com o presente, mas se entristece com o que passou. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar
que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a obra que Ele faz na nossa vida é tão tremenda, é tão tremenda, é tão tremenda, que Ele faz daquilo que parecia ser impossível de alcançar a glória do passado, uma nova glória, uma obra de arte, uma tremenda manifestação da sua graça, que marca a nossa história. Eu acho tremendo porque as marcas da nossa vida, quando trabalhadas pelo Espírito, se transformam em troféus da graça, que são exibidos para o mundo todo, pelo poder do Senhor Jesus. Às vezes a gente vai chorar e vai rir junto, mas lembra, a história não terminou, você está só no alicerce, porque a glória do segundo momento vai ser maior do que a do primeiro, pela graça de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, e eu acho tremendo isso: rimos enquanto outros choram, porque a nossa história não está limitada pelos erros dos nossos pais. Eu acho isso tremendo. Olha que coisa linda. O contraste era mais intenso, porque havia um grupo que não podia conceber sequer o choro dos mais velhos, pois naquele dia o Senhor declarava que a vida daquela nova geração não podia ser limitada aos fracassos dos seus pais. Se há algo tremendo na obra de Deus, é que você pode escolher o seu futuro. Pode dizer para quem está perto de você: você escolhe o seu futuro. Às vezes, queridos, a gente tem a impressão, né, de que a gente tem uma sina sobre nós. Tá? Tem uma maldição hereditária que não vai sair nunca mais da minha cabeça. Tem uma urucubaca que não tem jeito de eu vencer. Não, eu estou falando sério, tá? Porque eu estou sofrendo as consequências disso, daquilo outro. Querido, eu quero dizer para você que quem vai escrever o teu futuro é você, com a graça de Deus. E era isso que Deus estava dizendo para essa nova geração. Aquela geração dos velhos que estavam chorando foram aqueles que pecaram, se abandonaram a Deus, e por isso aquele templo foi destruído, porque eles não ouviram a voz de Deus. Mas aqueles jovens que estavam lá e começavam a reconstruir aquele templo, Deus estava dizendo para eles: olha, o passado já foi, eu tenho uma nova história para vocês, e essa história é cheia de poder e graça, porque é a sua história. É a sua história. E a coisa linda é que Jesus está nos ensinando é que eu, junto com Cristo, eu, junto com o Deus Todo-Poderoso, posso mudar a minha história. Presta atenção, você pode mudar a sua história. Ninguém precisa estar preso ao seu passado, nem as marcas da sua própria história. Os que foram abandonados podem contar com a paternidade de Deus. Nós tivemos um pastor aqui, que exerceu o ministério, e que ele foi jogado no lixo quando criança. E a vida dele foi muito complicada. Até um dia que alguém disse para ele que ele podia escrever a história dele com Jesus. Mas jogaram ele no lixo, literalmente, jogaram o bebê no lixo. Eu posso contar com a paternidade de Deus. Os que foram machucados podem contar com o óleo curador do Espírito Santo, que unta as feridas da nossa alma e traz cura interior. Os que herdaram a penúria podem construir um futuro melhor, pois o Senhor Todo-Poderoso tem um plano para você, e é só para você, para mais ninguém, é exclusivo. Por isso, quando eles colocaram aqueles alicerces do novo templo, eles estavam celebrando. O nosso futuro começou
hoje aqui. E eu quero dizer uma coisa para você, é sempre assim. Quando os alicerces do templo de Deus são colocados dentro do nosso coração, o verdadeiro futuro se inicia. Quero dizer para você, hoje pode ser o primeiro dia de uma grande mudança na tua vida. Se o alicerce do templo de Deus estiver no teu coração, você não está preso à tua história, não está preso ao teu passado. Porque quando a gente coloca o alicerce de Deus, o nosso futuro começa. E quem escreve a nossa história é a nossa mão sendo controlada, dirigida pela poderosa mão de Deus. Então eles podiam rir, e eles estavam rindo, porque eles não estavam mais presos ao seu passado. Terceira coisa que esse texto ensina para a gente, é que risos e lágrimas sempre serão encontrados no lugar da presença de Deus. E essa é uma coisa tremenda. Quando a gente entra na presença de Deus, as nossas emoções afloram. E a gente vai rir e vai chorar na presença do Senhor. Não há nada mais revelador e transformador do que a presença do Senhor. E eu creio que naquele momento eles não viram apenas as pedras do alicerce, mas de alguma maneira eles viram e sentiram a presença de Deus no templo, se revelando ali naquele lugar. E é interessante o que acontece quando Deus se revela no meio do seu povo. Quantas vezes nos cultos, neste templo, eu vejo a cena de risos e lágrimas se encontrando? Não é verdade? E algumas são mais marcantes, outras são mais intensas. Eu me lembro uma vez que estava pregando em Portugal, e numa igreja pequenininha de angolanos que tinham voltado a Portugal, fugindo da guerra lá em Angola, e naquela igreja tinha um coro, e esse coro estava se apresentando, pequenininho esse coro, e era uma conferência evangelística, e muitos familiares daquele povo estavam lá assistindo o culto, e eu fiz o sermão e fiz um apelo, como eu sempre faço aqui nos cultos, convidando pessoas para aceitarem Jesus. E foi muito interessante o que aconteceu, porque na hora que eu fiz o apelo, se levantou, a primeira pessoa que se levantou, naquela noite se levantaram 11 pessoas, mas a primeira pessoa que se levantou naquele culto foi um senhor, e ele foi lá na frente, atendendo o apelo, e quando a mulher que estava, a portuguesa que estava lá no coro, não é, viu o marido atendendo o apelo, ela gritou: meu marido, não é? E saiu correndo, não é, para abraçar o marido no meio do caminho, e havia riso de toda a igreja, de alegria, porque já oravam pela salvação dele, e de repente então, lágrimas do marido e da mulher, e de repente se levantou outro, e aí saiu uma moça que estava no coro e dizia: meu pai, e saiu correndo para abraçar o pai. Foi uma choradeira, foi risada, foi choro. Por quê? Porque o Senhor estava naquele lugar, e quando o Senhor está naquele lugar, a nossa alma se desnuda, e a gente vai poder perceber as manifestações da graça de Deus. De repente, a gente pode viver quebrantamento. Quebrantamento é quando um coração duro se rende, e ele agora está quebrantado, está quebrado, e ele está maleável. E de repente a gente vai ver adoração, porque esse quebrantamento gera adoração de alguém que está intercedendo por essa pessoa, e aí essas coisas se misturam, e às vezes quebrantamento e adoração estão na mesma pessoa, porque eles estão vivendo aquelas intensidades do derramar do Senhor dentro da sua própria alma.
Algumas vezes nós estamos num templo e o Espírito Santo começa a falar conosco e nós choramos as nossas dores. Quantas vezes você já não entrou na presença do Senhor e chorou as suas dores? Eu já chorei muitas vezes na presença do Senhor as minhas dores. Outras vezes, vem respostas de Deus na nossa vida e a gente dá gritos de alegria. Grito mesmo, porque a alma está lá. Algumas vezes nós choramos os nossos pecados e outras vezes nós sentimos a alegria do perdão. Tudo isso porque quando Deus se revela e quando Ele nos busca e quando Ele nos encontra, Ele trata daquilo que necessitamos e nos convida a desfrutar da sua glória no lugar da sua presença. Porque é no lugar da presença de Deus que a gente vai aprender a rir e chorar juntos. Eu creio que naquele dia algumas pessoas fizeram as duas coisas, rir e chorar. E quando eu estava meditando, eu já falei para vocês, né? Isso não está na Bíblia, está na minha cabeça. Eu vou falar o que está na minha cabeça agora, tá? Porque quando eu leio a Bíblia, eu gosto de imaginar as cenas, né? Sabe o que eu creio? É que alguns velhos começaram a chorar. E alguns jovens, talvez fossem filhos ou netos desses velhos. E eles foram na direção deles cheios de alegria. E começaram a abraçar-se. E de repente ambos começaram a chorar e rir juntos. Porque o Senhor estava com eles, porque alguns sonhos estavam se realizando, porque o passado estava sendo deixado de lado, porque algo novo de Deus estava acontecendo naquele lugar. Não está na Bíblia, mas você não acha que é possível isso? A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite. Rimos pela vitória, mas choramos por aqueles que não conseguiram desfrutá-la conosco. Eu creio que alguns estavam chorando por outra razão. Eu creio que alguns estavam rindo e ao mesmo tempo que choravam, simplesmente porque alguns que gostaríamos que pudessem desfrutar conosco daquele momento, não conseguiram chegar a ver a vitória. E é interessante isso. Alguns foram os que semearam a fé em nossos corações e nos ajudaram a construir o sonho, mas não conseguiram chegar lá junto com a gente. Eu acho que lá, quando eles estavam na Babilônia, e eles ficaram 70 anos, tinha muita gente que dizia para esses 4.000 que foram e voltaram, e dizia assim: um dia Deus, segundo os profetas, como o profeta Jeremias, quando chegar os 70 anos, Deus vai trazer o seu povo de volta para Jerusalém. Podem anotar, porque está na palavra de Deus, é promessa de Deus. E eu quero dizer que vocês vão se levantar e voltar, e se eu estiver vivo eu também vou voltar. E esses eram os pregadores, esses eram os incentivadores. Eu acho que se contavam histórias dentro de casa, e um falava para o outro: olha, está chegando, faltam poucos anos, o Senhor vai cumprir a sua promessa. E quando saiu o edito real, muita gente não quis ir. Mas aqueles que foram semeados pelas histórias daqueles que talvez já tinham até partido, se levantaram e disseram: eu quero fazer parte dos primeiros 4.000 que vão voltar para a terra prometida. Por quê? Porque há muito tempo eu tenho crido nessa história, que me foi contada pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tio, pelo meu vizinho, pelo pregador lá da minha sinagoga. E eu creio nisso. Esses homens e mulheres que contaram essas histórias não puderam chegar lá. E eu acho que naquele dia, quando eles estavam celebrando, alguns lembraram assim: como eu gostaria
que eles pudessem estar vendo o que nós estamos vendo, porque foi a visão deles que nos trouxe aqui. Sabe, queridos, muitos de vocês são fruto da oração de pessoas que intercederam muitos anos por você. Eu não sei quanto tempo. Alguns estão podendo ver o que Deus está fazendo na tua vida. E algumas vezes, alguns de vocês vão dizer: como eu gostaria que essas pessoas que semearam a graça na tua vida pudessem ver o que Deus está fazendo em mim hoje. E às vezes a gente ri e chora. A gente ri porque a gente é fruto de uma bênção que é um legado. E a gente chora de saudades. E a gente chora porque a gente gostaria que eles pudessem desfrutar disso com a gente hoje. Mas eu creio que alguns estavam chorando porque só tinha 4.000 lá. Naquela época, provavelmente tivesse mais de 1 milhão de judeus na Babilônia. Mas só tinha 4.000. Porque no meio dessa jornada de fé, alguns largaram o caminho. Alguns acharam que as suas empresas eram melhores do que as promessas de Deus. Alguns deixaram de crer e de esperar. Por isso eles não chegaram ao lugar da oração e nem puderam ver o futuro melhor que Deus estava preparando para aquele povo, simplesmente porque deixaram o caminho. E às vezes nós rimos e choramos na presença de Deus porque olhamos do nosso lado e diz: está faltando alguém que a gente ama, que podia estar experimentando a glória de Deus nesse lugar. É interessante como as emoções mexem com a gente e como a gente se pega, não é, sendo surpreendido por elas.